bem espinhoso, mais espinhoso que a coroa de espinhos que Jesus usou na cruz, né? Pastor Jamierson Oliveira, do Seminário Batista Livre e da Igreja Batista Etnos, não é não? Seja bem-vindo, pastor. Bem, Heber, uma alegria revê-lo, é uma honra estar de volta ao programa Vejam Só, estar juntamente com você, nessa sala teológica de todos os dias aqui nosso. Pastor, o Seminário Batista Livre funciona na Igreja Batista Etnos? Não, ele funciona em Guarulhos, né, onde está a igreja, onde resido, mas ele faz parte do Colégio Batista de Guarulhos. Então nós estamos ali no centro de Guarulhos, enquanto a igreja está no bairro do Bom Clima. Eu pastoreio a igreja e sou diretor acadêmico do Seminário Batista Livre. Ah, que legal. E a igreja fica em que endereço? Nós estamos no bairro do Bom Clima, que é o bairro da Prefeitura em Guarulhos. Uma pequena igreja, mas bastante acolhedora e comunitária. Nós estamos na rua Mandaguari, número 97, bem próximo da base da Polícia Militar, ali na avenida, no começo da Avenida Faria Lima, com a Bom Clima. Inclusive, dia 11 agora de agosto, né? Queremos receber o pastor Heber lá, todo segundo domingo é nosso culto de ceia do Senhor. E o pastor Heber, que já esteve conosco lá, já em algumas situações, oportunidades, ele estará conosco ministrando a palavra de Deus, estamos divulgando bastante. Você de Guarulhos e região, venha comungar conosco, estar junto conosco nesse culto de adoração. Vai ser uma honra recebê-lo lá, pastor. A igreja tem um carinho enorme por você, os alunos do seminário. E eu pelo irmão e pelos irmãos de lá, né? Foi muito gostoso a última vez que nós estivemos lá falando da reforma. Exatamente. Do outro lado, recebemos com muita alegria o pastor Patrick Siqueira, que também é parceiro do programa Vejam Só, ele que é ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Paz e graça, pastor, tudo bem? Paz e graça, reverendo, uma alegria muito grande estar aqui de volta ao programa para falarmos de um assunto tão importante, né? O sacrifício de Jesus na cruz, tudo que Ele fez por nós para nos salvar. É uma alegria muito grande voltar ao programa, rever o pastor Jamierson, rever o reverendo também. Estava conversando com o pastor Jamierson, ele foi o primeiro debatedor, né? Que participei do programa há uns 3 ou 4 anos atrás. Pois é. E a gente não tinha ainda se encontrado novamente hoje. É uma alegria também, Patrick, estar aqui com você. Um dia importante, né? Amém. A igreja, eu sei que o senhor pastoreia várias igrejas. Sim. Mas a sede sua onde é? Fica em Calcaia do Alto, é uma região de Cotia, né? Fica na rua Inocêncio Pires de Oliveira, 901. Mas se alguém quiser visitar uma igreja adventista mais perto da sua casa e não pode ir até lá, em Cotia, tem um site também, encontreumaigreja.org.br. Você pode achar uma igreja adventista mais perto da sua casa também e nos visitar um dia. Muito obrigado pela presença do irmão. Vamos ver a matéria que apresenta o dilema que vamos discutir. Vejam só. Um dos episódios mais marcantes do cristianismo e, consequentemente, da vida de Cristo aqui na Terra. Mas também é aquele momento que gera muita polêmica, muita dificuldade para o nosso limitado entendimento. Hoje, aqui no Vejam Só, nós vamos falar sobre a morte de Jesus. Esse momento é muito marcante, já que a promessa da redenção, feita lá em Gênesis, agora está se cumprindo. O descendente da mulher está pronto para derrotar, ferir a serpente. A morte de Cristo na cruz é também momento para muita dificuldade teológica. Afinal de contas, sua morte, ressurreição, salvação, pagamento da dívida, expiação pelos pecados e muitos outros pontos teológicos estão ali representados. Vamos usar o momento em que Jesus clama dizendo que o Pai o desamparou. Vamos ler esse trecho no Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículo 46. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Como funcionou essa dinâmica do abandono de Deus? Ali, na hora da sua morte, Jesus deixou de ser Deus? Ainda que momentaneamente, Jesus, ao ser desamparado, abandonado pelo Pai, deixou de ser Deus?
Nessa passagem, temos uma referência direta ao Salmo 22. Será que isso pode indicar apenas uma citação, por exemplo? Não necessariamente um abandono. Como entender essa questão envolvendo Jesus, sua morte e o referido abandono de Deus? Fique ligado, nossa conversa de hoje está imperdível. O Vejam Só está apenas começando. Chegou então a hora de a gente tratar do assunto que nos trouxe aqui, né? Como foi que o Pai desamparou o Filho na cruz? Jesus deixou momentaneamente de ser Deus? Conosco o pastor Jamierson Oliveira, que é um jornalista, escritor, publicitário, professor, pastor de igreja local. Só não sei o que ele não é. Né? Apologeta, editor de Bíblia. E aí, pastor, o que aconteceu lá na cruz? Tema bem interessante, Heber. Eu sou estou entre aqueles que interpretam a passagem de Mateus 27 e versículo 46 como sendo uma figura de linguagem, uma retórica de Cristo ali na agonia na cruz. Como dito pelo Zeca na reportagem, é uma citação direta, né? Uma referência direta ao Salmo, que é um hino, que são canções judaicas, o Salmo de número 22, versículo 1, né? Em que é basicamente aquela citação do salmista. Mas não é só, inclusive, o Salmo de número 22 tem pelo menos uma meia dúzia de versículos que coincidem exatamente, talvez ao longo do programa a gente consiga ler alguns deles, mas sobre, por exemplo, a zombaria que se fizeram com Jesus na cruz. O versículo de número 6 e 7 vai fazer referência a isso, dizendo que os que passavam por ele meneavam a cabeça e zombavam dele na cruz. O versículo de número 16 vai falar da divisão das suas vestes, e isso também se cumpriu quando os soldados rasgaram as suas vestes e repartiram entre eles. Fala sobre a crucificação, as suas mãos e pés cravados, também versículo 15. E o mais importante para essa leitura que eu faço, embora seja uma posição majoritária relacionar essa declaração de Jesus de Mateus 27, 46 com Isaías 53, e de fato, tudo que se passa na cruz precisa ser visto à luz de Isaías 53, né, que é um retrato, é todo o drama da crucificação, mas o versículo 24 do Salmo de número 22 diz exatamente o contrário, que ele não foi abandonado e que Deus não virou para ele o seu rosto. Então, nós, com uma negativa como essa do versículo 24 de Salmo 22, que depois eu quero ler para vocês, eu entendo que a declaração de Jesus ali é uma figura de linguagem, é uma hipérbole, né? Dentro das figuras de linguagem, a hipérbole é quando você exagera numa expressão para dar ênfase a algo, a dar sentido a algo, mas eu não entendo que Deus tenha abandonado Jesus. E eu não uso como rota de fuga exatamente a humanidade de Jesus. Para mim, nem a humanidade de Jesus foi abandonada pelo Pai. Foi abandonada por Deus, à luz também desse texto do Salmo de número 24. Pelo contrário, a Bíblia diz que agradou a Deus moê-lo, como está lá no Isaías 53, ele foi ferido pelas nossas transgressões, mas a palavra de Deus nos diz também que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então não há momento de abandono algum, ele está ali cumprindo a vontade do Pai, que é a sua vontade também, é um sacrifício perfeito, em vista da doutrina da dupla natureza de Cristo, 100% homem, 100% Deus, tudo está sendo realizado ali de forma perfeita. Muito obrigado. Agora a vez do pastor Patrick Siqueira, ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pastor, e para o senhor, como é que o senhor vê esse momento tão crucial de Jesus na cruz? A cruz é o centro do ministério de Cristo, e desde
pequeno, ele já sabia, através das profecias, o que ele esperava, né? E a minha posição, eu creio sim que houve um abandono da parte de Deus, do seu Filho. O embasamento bíblico para isso, podemos ver, por exemplo, ali na oração de Cristo no Getsêmani, né? Quando Cristo estava ali sofrendo em agonia, e ele orou, indicando a sua vontade, que seria não fazer o sacrifício na cruz, mas ele disse: todavia não se faça a minha vontade, mas a sua vontade. E o que Jesus temia ali não era a vergonha que ele passaria na cruz, porque a cruz foi um instrumento assim projetado para ser tanto de punição física quanto também emocional e causar muita... A própria palavra crux em latim é um palavrão, né? É totalmente fora da etiqueta, da ética, numa conversa normal do dia a dia, falar a palavra cruz, para você ter ideia, né? Uma palavra bem... Ela ela pegou uma conotação muito negativa, se tornou literalmente um palavrão, né? Cristo Jesus foi crucificado nu. Isso foi motivo de muita vergonha para ele. Ele foi açoitado, mas não foram essas coisas que estavam causando aquela intensa agonia no Getsêmani, porque Jesus não poderia ser menos corajoso que os mártires, por exemplo. Os mártires, eles se alegravam e se regozijavam de doar a sua vida em favor do Salvador. Cristo não poderia ter menos coragem que os mártires, né? Mas quando você dá uma olhada na teologia, Cristo temia o cálice, ele falou: afasta de mim esse cálice. E, biblicamente, o cálice da ira de Deus é a manifestação da ira santa de Deus contra o pecado em si. Porque o pecado, ele é muito ofensivo a Deus. E no próprio Getsêmani ali, os pecados do mundo começaram a ser colocados sobre Cristo. Isso gerou tanta angústia nele que ele começou a suar literalmente sangue, né? E quando ele estava ali na cruz, Jesus Cristo ficou apenas 6 horas na cruz, e as pessoas que eram crucificadas ficavam alguns dias, né? Morriam de desidratação, morriam de infecção, morriam de diversas causas, mas não morriam da cruz em si, né? A cruz ela foi projetada para prolongar ao máximo o sofrimento, mas Jesus em 6 horas morreu. E alguns cardiologistas, alguns médicos acreditam que a pressão de Jesus se elevou de tal modo que o seu coração se rompeu, e quando ele foi perfurado no seu lado com a lança daquele soldado, houve ali uma separação entre água e sangue, né? E isso é uma das características desse tipo de quando a pressão da pessoa se eleva tanto que o coração ele acaba entrando em falência, se rompendo literalmente. Então, a agonia que ele sofreu ali na cruz, com os pecados do mundo colocados sobre ele, isso que causou um medo, né, em Jesus Cristo. E Deus é um Deus santo. Deus ele não pode entrar em contato com o mal, com o pecado. O próprio livro de Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E como os pecados do mundo foram colocados sobre Cristo Jesus, Deus homem, com suas duas naturezas ali, unidas na cruz, o próprio Pai teve que se afastar do Filho, e chegou a tal ponto que Jesus Cristo entregou a sua vida, ele morreu, né? E fez isso para nos salvar. Depois ele mesmo reassumiu a sua vida. Um anjo, naquela manhã gloriosa de domingo, chamou a Cristo Jesus e ele disse: eu mesmo dou a minha vida e tenho a capacidade de retomá-la, né? E isso Cristo Jesus fez para nos salvar. Então, eu creio sim que houve um abandono, mas em nenhum momento Jesus Cristo deixou de ser Deus, porque o abandono que aconteceu foi entre a primeira pessoa da Trindade e a segunda pessoa da Trindade. Houve ali uma separação misteriosa, né? Mas a segunda pessoa da Trindade, em momento nenhum, deixou de ser Deus. Em nenhum momento teve a sua natureza hipostática, como alguns gostam de... o próprio Concílio de Calcedônia, assim, definiu, né? Em nenhum momento ela foi separada, nada disso. O que aconteceu foi uma separação entre o Pai e o Filho.
Essa é a minha opinião, resumidamente. E você aí de casa, o que é que pensa? Você não tem obrigação nenhuma de entender teologia, né? Os teólogos, muitas vezes, que eu, por exemplo, não entendo essa passagem, por isso mesmo que ela está pautada. Eu estou aprendendo aqui com esses mestres, mas eu queria saber o que você pensa a respeito. Vamos lá para o Facebook, facebook.com/programa Vejam Só, tem a nossa pesquisa de todas as noites. Você acredita que Jesus deixou de ser Deus momentaneamente quando recebeu nossos pecados na cruz? Sim ou não? Aliás, desculpa, tenho dúvidas ou não, não acredito, tenho certeza que Jesus não deixou de ser Deus, ou eu tenho dúvidas se Jesus deixou de ser Deus ou não, tá bom? Então não é sim ou não hoje, hein? É só tenho dúvidas e não. Vamos votar aí e vamos ver o que vai prevalecer até o final da gravação. A Academia Teológica da Graça de Deus espera a sua ligação. O telefone está na tela para você. 0 operadora 11 3115 0819 3115 0819. A grade de São Paulo fica ali na Praça da Sé, em frente ao Poupa Tempo, tem um monte de cursos diferentes. Outras filiais também, mas todas as filiais do Brasil, são mais de 600, têm o curso bíblico. Então, liga amanhã no horário comercial, né? E se informe a respeito de... Diz onde você mora no Brasil e eles vão te orientar para a sua melhor filial. Ou então entra no site agrade.com.br, tá bom? O meu querido amigo André está chegando. Tem novidade, deixa eu lá falar com ele. Olha que bonita essa tomada, hein? Palavra de Deus em primeiro plano, pois nós aqui discutindo o que está lá. Né? Muito bonita essa tomada, esse take, maravilhoso. Sempre a palavra de Deus em primeiro lugar. E esse é o objetivo do Vejam Só, né? Ressaltar o que ensina a palavra do Senhor. E ressaltar a diversidade do corpo de Cristo também. Pois bem, por falar em corpo de Cristo, a gente quer conhecer você. Por isso existe o quadro Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Manda sua foto, mas eu prefiro que você mande vídeo, viu? Porque a gente ouve sua voz, você contribui com alguma crítica, alguma sugestão de tema, alguma coisa que você queira ver no programa, né? Manda para nós. É um videozinho aí de 30 segundos, gravado no celular, de preferência deitado, tal. Tem as instruções aí no Facebook nosso. E você pode mandar, inclusive, para o nosso e-mail. Se não quiser mandar para o Facebook, manda para o nosso e-mail. vejamsó@rittv.com.br, tá? Vamos ver as fotos. Hoje só tem foto aqui. Vamos lá para o Rio Branco, no Acre. Nós temos lá o Genison Santos. Genilson ou Genison, acho que é Genison Santos. Um grande abraço para você, meu irmão, e a todo o povo do Acre, estado que eu ainda não conheço. Lá no Rio Grande do Sul, em Alvorada, a Alana Salles. Tá lá, olha só, Alana, que bonito. Come um espeto corrido por mim aí, Alana, que você não parece ter muito jeito de vegana, não, né? Então, acho que não deve existir vegano no Rio Grande do Sul, né? Mas, enfim, tem sim. Eu tive uma aluna que é vegana e que casou com um gaúcho. O casamento não deu certo. Sério mesmo? Não deu. Um queria fazer churrasco, outro queria comer salada. Certo. Bom. Ai. Vamos lá. Agora, em Guarulhos, a cidade do Jamierson, o Guilherme, quem tirou a foto foi a mamãe Simone. Aí, Simone. Vai lá nos conhecer lá, né? Vai lá, Batista Simone. Etnos. Domingo agora, dia 8 de agosto. 8 não. Dia 11. 11 de agosto, Dia dos Pais. Isso. Segundo domingo de agosto, lá na igreja do pastor Jamierson, em Guarulhos. Leva o Guilherme, viu, Simone? E a Adriana Save, do Paraná. Olha que foto bacana! Que bacana, Adriana. Olha só, parabéns pela criatividade aí na foto. Deus te abençoe. Estou sabendo que você está vindo para São Paulo, seja muito bem-vinda, viu? Venha nos visitar aqui nos estúdios. Muito bem. Pastor Jamierson, o senhor, no bloco anterior, falou que o pai nunca abandonou o filho.
Isso. Certo? Qual seria o objetivo de Jesus ao usar o Salmo 22 como hipérbole? Ele está querendo ressaltar o quê? O seu caráter messiânico. Grande número de salmos tem esse sentido. São salmos proféticos a respeito da identidade messiânica de Jesus. Jesus está ali diante de uma plateia de judeus, né, que assiste o seu martírio, a sua crucificação. E ele, quando ele faz essa referência ao Salmo, ele está se identificando como essa figura do Antigo Testamento, que é o Messias. Como ele fez ao longo do seu ministério, se identificando como Filho do Homem, por exemplo, que é uma terminologia, né, um nome, um tipo de Cristo, né, justamente enfatizando a sua natureza humana. O Salmo de número 22, então, ele vai trazer toda essa relação. Quando ele cita isso, ele cita só o versículo primeiro, pelo menos de acordo com os evangelistas, né, que é Mateus e Marcos apenas que faz essa referência. Então, quem ali tinha esse inário de Israel na mente, eles sabiam o salmo, como nós temos hoje, né, batistas têm de cor hinos do cantor cristão e outros inários, né? Eles sabiam que Jesus estava se identificando com o personagem desse salmo. O versículo, por exemplo, de número 7, diz assim: todos os que me veem zombam de mim, estenderam os lábios e meneiam a cabeça dizendo, confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. E assim por diante. O versículo de número 15, ok? Que diz assim: a minha força se secou como caco, e a minha língua se apegou ao meu paladar. Lembre-se quando Jesus disse assim: eu tenho sede, colocaram ali vinagre. O versículo de número 16 fala sobre as suas mãos e pés que foram transpassados, crucificação. O versículo de número 18 fala assim: repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Literalmente isso acontece. Lá, por exemplo, em Mateus, acho que é o versículo 35 do capítulo 27. E assim por diante, várias outras referências do Salmo. Então, Jesus está se identificando com o Messias. Eu estou morrendo aqui, mas eu sou o personagem profetizado pelo Salmo de número 22. E o versículo de número 24, que não pode ser esquecido. Porque não desprezou e nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou, o ouviu. Então, diz literalmente que não o abandonou e nem virou o seu rosto para si. Agora, o que Jesus está ali sofrendo, ele está sofrendo o que Isaías disse, no capítulo 53. Foi pisado pelas nossas transgressões, moído, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, a humanidade de Jesus perfeita e santa, veja que Jesus não se tornou pecado, ele carrega o pecado, mas ele não se torna pecador, porque há um risco grande de se confundir isso. Ele, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro imaculado, o Cordeiro sem mancha, perfeito, o sumo sacerdote dos sumos sacerdotes, né? Enquanto que o sacerdote humano tinha que oferecer sacrifício pelo seu próprio pecado antes de oferecer pelo povo, Cristo não precisou, porque ele era isento de pecado. Agora, a culpa do homem está sobre ele. Então, é uma figura de linguagem no sentido de que sobre ele agora repousa a ira de Deus. Deus está, vamos dizer assim, fustigando o Cristo homem, né? O Deus homem Jesus. E é nesse sentido, então, que ele diz: olha, por que me abandonaste? No mesmo sentido também da oração no horto, né? Se possível, passa de mim essa vontade, todavia não seja feita a minha, mas a tua. Ou seja, o Pai está ali interagindo com ele o tempo todo. As duas naturezas de Cristo, né, tanto a humana quanto a divina, elas são inseparáveis. Não se confunde, não se mistura, uma não anula a outra, mas não é possível separá-la. Isso de acordo com o próprio credo de Calcedônia, como ficou confessado ao longo da história da igreja,
em rejeição de heresias cristológicas que surgiram nos primeiros séculos. Então, quando a gente opta pelo caminho de dizer que Deus abandonou Jesus, de que maneira abandonou? O apelo é sempre ao mistério. De fato que esse ensino, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 16, vai dizer que o mistério da piedade, né? Que Deus encarne. Então, por que mistério? Não é porque você não pode interpretá-lo, você não pode entendê-lo, mas você não compreende toda a dimensão daquilo. Você nunca esperava por aquilo. Mistério por ser profundo, algo que está muito mais profundo do que a nossa capacidade, mas você pode compreender aquilo, tanto que está revelado pelas Escrituras. Então, e um maior problema, eu até coloquei essa questão aqui para o pastor o pastor Sérgio Monteiro, né? Quando nós aqui falávamos sobre imortalidade, essa opção, né? Esse entendimento, por exemplo, que o pastor Patrick defende, de que Jesus ali foi abandonado pelo Pai, então se ele é abandonado, então a sua natureza está rompida com a divina, ou de alguma forma se cumpre o que diz o programa, ele deixa de fato de ser Deus, porque você separou aí as duas naturezas. Ainda mais por linha adventista, que não crê num Jesus com alma, com Jesus com a entidade imaterial, alma e espírito. É quase que uma ressurreição do apolinarismo, né? Que foi uma das heresias cristológicas que negavam a humanidade plena de Cristo, ao negar que Cristo tivesse uma alma, tivesse um espírito. Então, se ele não tem e morre o corpo, de fato a divisão agora na Trindade. E isso tem implicações muito grandes, né? É assim mesmo, pastor? Não, isso é um raciocínio particular do pastor Jamierson, né? Não existe nenhuma base bíblica ou qualquer lugar para dizer que Cristo deixou de ser Deus por ele ter se separado do Pai, né? Isso eu achei interessante aqui na fala do pastor Jamierson que ele citou vários versos do Salmo 22, mas ele não explicou o verso 1, né? Ele fugiu aqui do verso 1. Ele falou sobre os versos cristológicos que descreviam algumas das coisas que aconteceriam na cruz, né? Mas o verso 1 em si mesmo, quando o Senhor perguntou, ele não explicou, né? Porque o verso diz claramente: Deus meu, por que me desamparaste? Você perguntou, né? O Senhor perguntou, mas como que ele foi desamparado? Isso não foi respondido, aí ele começou a falar vários outros versos, né? É que ele não crê no desamparo. O senhor é que crê. Mas então ele não crê na Bíblia, porque o verso 1 está dizendo que Deus desamparou. Sim. E o 24? O verso 24 diz que Deus pois ele não desprezou, nem abominou, nem ocultou dele o rosto. É claro que Deus estava com Jesus ali na cruz pessoalmente, mas a natureza de Deus, ela é santa. Se o pecado foi colocado sobre Jesus Cristo, Deus criou um santuário no deserto israelita e criou ali todo um ritual apontando para a salvação de Cristo Jesus, porque ele falou: sou um Deus santo, como eu vou habitar no meio de um povo pecador? Deus não se mistura, ele fala, porque o vosso pecado faz separação entre mim e ti. É interessante, quando você vai ali para o Evangelho, uma coisa só antes de eu ir para o Evangelho, para eu não perder aqui o raciocínio do Salmo 22, o Salmo 22 primariamente foi escrito por Davi para ele teve um público-alvo, né? O próprio Davi, ele não tinha nenhuma noção de que aquilo ali era um salmo messiânico, que aquilo iria se cumprir ipsis literis. Na verdade, não se cumpriu ipsis literis, né? Por exemplo, o verso 14 aqui fala sobre touros. Verso 12, muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã. Os touros de Bazã não estavam ali na cruz, né, pastor Jamierson? Eram os romanos. Mas ali, isso que é importante notar, é uma categoria literária
não literal. Mas a palavra eg kataleipo, ela não aparece em nenhum outro verso como uma figura de linguagem. Eu vou citar aqui os versos para você ter uma ideia. Mateus 27, 46, Marcos 15, 34, Atos 2, 27. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Isso aqui não é uma figura de linguagem. Romanos 9, 29. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-ia tornado como Sodoma e Gomorra. Tivesse deixado, é o mesmo verbo. 2 Coríntios 4, 9. Perseguidos, porém não desamparados. Desamparados aqui não é uma figura de linguagem. E etc. Né? 2 Timóteo 4, 10, 4, 16, Hebreus 10, 25. O Hebreus 10, 25 é um verso interessante, né? Aquele não deixemos de nos congregar. Aqui, literalmente na Bíblia está, não abandone a eclesia, a congregação dos crentes. Hebreus 13, 5, jamais te abandonarei, né? Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque então são todos textos assim, descritivos, narrativos, não tem nada de figura de linguagem. E você não pode pegar todos os detalhes de Salmo 22 e você dizer que eles se cumpriram literalmente. Você faz uma leitura simples aqui, você vai ver que várias das coisas aqui não se cumpriram ali na cruz. Mas espera aí, pastor. Sim. A gente sabe que Salmo é poesia, certo? Claro. E faz parte do gênero da poesia o exagero, a grandiosidade, Sim. tanto para o lado positivo quanto do negativo. Até aí tudo bem, o problema é o uso de Jesus na cruz. Sim. Quando Jesus empresta essas palavras na cruz, segundo o pastor Jamierson, ele quer se identificar com o Messias. Ele não poderia ter recitado, né? A gente precisa ter bastante bom senso. Eu só acho que o próprio Salmo 22:1 não é aqui um hipérbole. Veja bem. Não, no Salmo não, mas e na nem em cruz? Mateus. Ele está dizendo que em Mateus não no Salmo. O que o pastor Jamierson está dizendo é que Jesus... Entendi. Mas não existe base para isso, na minha opinião. Tá, mas agora o que o senhor vai explicar no próximo bloco, começa com o irmão, por favor, resume, o irmão usou um argumento invocando a falta de crença na alma, é isso? Isso. Depois de superadas as heresias trinitarianas, arianismo, modalismo monarquista ou dinâmico, o sabelianismo, que dominou os primeiros séculos da igreja, o primeiro e o segundo século, surgiram os teólogos, né, os líderes da igreja, tiveram tempo de pensar mais sobre a natureza de Cristo. E surgiram nesse período as chamadas heresias cristológicas. Qualquer um Google que você der aí vai te listar as heresias cristológicas. Uma delas me faz lembrar a posição adventista, que é o apolinarismo. Apolinário, que foi bispo de Laodiceia, no ano 330. Ele ensinava que em Cristo não havia natureza humana plena. Ou seja, era um corpo como se um invólucro habitado pelo Logos. Jesus não tinha alma, Jesus não tinha espírito. Ou a razão do homem Jesus era o Logos, que dominava. Era um tipo de monotelismo ou monofisismo, né? Dois outros ensinamentos considerados heréticos na história do cristianismo. O monofisismo entendia que Jesus só tinha uma natureza, ou pelo menos que a natureza divina absorveu a natureza humana, e o monotelismo, que Jesus não tinha natureza humana, pois a natureza divina absorveu a natureza, a vontade, né? Ou melhor dizendo, a vontade humana. O apolinarismo, ele dá margem a essa interpretação. Só que por que ele foi rejeitado pelos pais da igreja? O Concílio de Constantinopla I considerou essa interpretação herética, porque ela nega a perfeição do sacrifício de Cristo. Se Jesus humanamente não representa plenamente a humanidade, o sacrifício não pode ter sido feito pleno. Tá. No próximo bloco, vamos ouvir o pastor Patrick a respeito dessa questão. Não sai daí, rapidinho.
Mais uma vez, a palavra de Deus em primeiro plano, primeiro relevo, né? E nós atrás dela, literalmente correndo atrás para tentar entendê-la. Pastor Patrick Siqueira, ele é ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como é que o irmão explica, o senhor é professor também, inclusive foi diretor de escola e tudo. Mestre, né, em teologia. Mas não exercia, assim, nenhuma instituição ainda ensino. Mas era diretor de uma escola. Sim. Então, explica, tintim por tintim, assim, de forma compreensível, quem era Jesus, ou quem é Jesus. Se me permite, Weber, talvez se eu introduzisse uma frase, ajudaria ele fazer a explicação dele. Tá bom. O Patrick, como todo adventista, nega alma e espírito como entidades incorpóreas, imateriais, que sobrevivem à morte do corpo. Certo. Tanatopsiquismo é a doutrina que ensina que é só corpo. Se parece com o apolinarismo, com suas naturais nuances, mas que ensinava que no Jesus homem não há alma, não há espírito, apenas um corpo material habitado pelo Logos, que é a razão. Por que foi rejeitado o apolinarismo? Porque ao negar a humanidade completa, Jesus não é um homem perfeito, como somos. Porque toda a herança da igreja ensinava a existência de alma e espírito. Então a pergunta para o pastor Patrick é, se ele crê no abandono de Deus, do Pai, com a pessoa de Jesus, e essa pessoa humana morreu, como que a divindade pode ter sido mantida se não existe alma e espírito? Qual vai ser a pergunta? Essa mesmo. Não, eu queria que o senhor explicasse Jesus para nós. Sim. Jesus é isso que ele falou? Ok. Não, vamos lá. Assim, com todo respeito, assim, você não estabeleceu assim uma base bíblica de por que Cristo Jesus ser abandonado pelo Pai, ele perde a sua divindade. Eu gostaria de saber de onde você tirou isso. Essa Porque ideia. Ele morreu como homem. Não, mas isso não é uma base existe bíblica. mais. Não é uma base bíblica. Não existe em nenhum lugar, isso é um raciocínio seu e assim é uma falácia conhecida como falácia do espantalho, né? Você pinta a crença de uma pessoa da maneira que você pensa que ela é e você coloca como se a pessoa cresce naquilo. Eu não creio nisso. Eu creio que Jesus Cristo continuou plenamente Deus, plenamente homem, natureza hipostática, não houve nenhuma separação. A questão da imortalidade da alma só complica, porque hoje o debate nem é sobre isso e é uma questão tão debatida em outros programas, a gente não tem nem tempo para isso, né? Mas a nossa crença não tem nada a ver com apolinarianismo, não tem nada a ver com isso. Apolinarianismo é uma heresia cristológica, né? Assim que os cristãos entenderam, né, tudo que aquela pessoa que estava andando ali com eles era o próprio Deus, né? Eles começaram a se debater com as suas próprias crenças e entendimentos da realidade, de mundo, e se ele era Deus, como ele poderia ser homem? Então, esse debate cristológico, ele durou aí quase que 400 anos, né? Foi só lá no Concílio de Calcedônia, em 451, que ficou realmente estabelecido a questão da natureza hipostática de Cristo Jesus Cristo, onde as naturezas humana e divina, elas não se misturam e elas têm a sua individualidade, mas elas também não se separam, elas são unidas. Ali, na concepção de Cristo Jesus, tanto a sua natureza divina como a sua natureza humana formaram ali um ser, né? Esse monogenês, esse ser único, esse unigênito de Deus, e ele, por toda a eternidade, continuará a ser homem e Deus, né? Porque o próprio ser humano foi criado à imagem de Deus, porque Deus sabia que no futuro o seu filho iria se encarnar como homem. Então, assim, Deus meio que ajustou a forma, né? Deus ali, ele fez a humanidade à sua própria imagem e semelhança, porque depois Cristo Jesus assumiria a humanidade em si e nunca mais deixaria.
Então, Cristo Jesus, ele é totalmente Deus, totalmente homem, ele existe por si mesmo, mas ele é ligado com seu Pai. Essa ligação de Jesus Cristo com o Pai foi rompida devido aos pecados serem colocados sobre Cristo Jesus. Mas ela foi reatada a partir da ressurreição. A Bíblia diz que Jesus Cristo ficou no túmulo ali durante os três dias, né? Esse é um grande mistério, né? Nós não podemos ter a arrogância como seres de entender a complexidade da essência de Deus, da natureza de Deus. Eu creio que nós iremos discutir por toda a eternidade, né? A pessoa de Cristo Jesus, a obra de Cristo Jesus. Por toda a eternidade iremos buscar o modelo de Cristo Jesus, nos assemelhar a Cristo Jesus, ser santo como Ele é, e nunca alcançaremos, nunca entenderemos como que um oceano pode caber num pequeno copo de água. E o oceano, ele é limitado, ele tem limites. Deus não possui limites. Então, que arrogância é essa nossa de tentar colocar Deus nos nossos moldes? Quem disse que pelo fato de Jesus Cristo morrer, ele deixou de ser Deus? Isso é uma assunção, um raciocínio particular e humano, não existe base bíblica alguma para isso. Agora, pastor Jamier, porque assim, o senhor tem que explicar um pouquinho melhor a sua posição. Se o pai não abandonou o filho na cruz, que o senhor vem sustentando isso, o que de fato aconteceu na cruz? O filho recebe os pecados em comunhão com o pai, e então o pai teve comunhão com o pecado? Não, ele tem comunhão com o filho. Mas o filho ele tem comunhão. O filho torna-se pecado, como Paulo fala. Não, ele não torna-se pecado. Aquele que não conheceu o pecado, sim, Deus o fez. É uma figura de linguagem. Jesus Como não assim? Se tornou pecado, Jesus se tornou adultério, Jesus se tornou... Não, mas ele recebe a culpa de todas essas coisas. Sim, como um cordeiro imaculado. Então, a ira, no sentido de receber o pecado, é que ele recebeu a culpa. Ele recebeu a culpa. Veja que, texto aqui acho que vai jogar bastante luz sobre o assunto, é Romanos capítulo 3, verso 25. Pastor Patrick, quando eu digo assim, que a consequência lógica, eu não estou dizendo que o senhor ensina que Jesus não é Deus, mas que Jesus não estava separado do Pai na sua divindade, mas a consequência do seu argumento é esse. Mas não existe base. Não é o meu raciocínio, é o raciocínio lógico. Não. A não ser que você cometa um suicídio lógico na coisa. Espera aí que eu não entendi, explica de novo. Vamos lá, olha, Romanos 3 e 25. O qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Diz que é o sangue de Deus. Deus não tem sangue. É o sangue de Cristo. Logo que é o sangue de Cristo. Claro. Qual é a passagem? Romanos 3 e 25. O que mostra que a natureza humana e natureza divina são inseparáveis. O verbo se faz carne e habita entre nós, embora distinta, mas a humanidade de Cristo é perfeita, é completa. Agora, pastor, temos um problema aí. Sim. O senhor mesmo falou que o sacrifício de Cristo tem que ser completo, certo? Correto. Se o apolinarianismo diminuía isso. Sim. Se Deus o Pai não rompe com o Filho nem nesse brado que ele dá na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? O Pai mantém comunhão com o Filho o tempo todo. Qual foi, na verdade, o castigo que o Filho levou que o diferenciava do castigo dos dois ladrões? Porque a crucificação não foi só de Jesus. Correto. E muitos cristãos morreram na cruz. A diferença é que ele morre. Ele morre Mas como os outros justo. também morreram. Ele morre como justo. Ele não deveria morrer, porque ele não comete pecado. A morte dele é um sacrifício pessoal, ele entrega a vida para poder morrer. Porque o pecado não tem poder sobre ele. Porque o aguilhão do pecado, da morte é o pecado. Cristo não pecou, como é que ele morre? Ele morre porque ele entrega a vida num ato, aí sim é mistério. Como é que Deus não sendo Deus homem, Jesus homem, não sendo o pecador, morre? Porque ele entrega. Era uma encenação ali? Não é. Ele não Inclusive os docetistas também, que era uma outra heresia cristológica, negavam a encarnação do verbo. Então, mas o sofrimento de Cristo é só o físico? O sofrimento de Cristo é a punição que ele recebe, que é a morte, mas mesmo sem pecado.
ele não tendo o pecado, ele sofre a consequência do pecado. É nesse sentido que há a ira de Deus sobre ele. Mas a implicação que eu estou tentando levar o pastor Pratica a responder é porque ele reafirma o credo de Calcedônia, que é contrário à posição adventista. Por quê? Eu estou aqui com o credo. É porque ele quer. Não é, porque eu estou aqui. Tá, por exemplo, então pastor, Jesus tinha alma imortal? Isso não nem a palavra alma nem aparece no concílio, pastor. Tinha alma imortal, espírito imortal? Porque o credo de Calcedônia diz assim, um trecho apenas porque ele é maior. Todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial com o Pai, segundo a divindade e consubstancial a nós, segundo a humanidade. A questão é assim, se Jesus não tem alma, e o credo afirma que tem, quando ele morre, há uma separação da natureza divina da natureza humana. O credo não afirma que ele tem uma alma, ele afirma que ele é uma alma. Não, diz que ele tem. Então, repete aí. Vamos lá. Constando de alma racional e de um corpo. Consubstancial, mas essa era a crença nos pais. Que a palavra consubstancial ao Pai segundo a divindade e consubstancial a nós segundo a humanidade. Por que da implicação aqui? Qual é o verso bíblico que aparece? Porque se ele morre, quanto à sua humanidade, você diz que ele o abandonou, e se a humanidade não é divisível, separável da sua divindade, não se confirma o abandono que você está colocando. Se ele abandonou, então se separou a natureza humana essa natureza divina. Se elas não são separáveis, Deus não pode ter abandonado. Nesse sentido de separação do Filho. Agora, o pastor Jamierson... Conjecturando em cima do credo, para mim, quando aparece alma racional... Obviamente que são raciocínios, irmão. A palavra alma... Mas eu não estou fugindo do texto. O texto do Salmo 22 diz que não abandonou. Fala. É você que está dizendo que abandonou. Fala, pastor Patrick. Então, quando aparece ali alma racional, né, não é nem referência a um texto bíblico, não existe texto bíblico que fala alma racional. Ali, claramente, a palavra alma é sinônimo de pessoa, porque na Bíblia, diversas vezes, a palavra alma é sinônimo de pessoa. Inclusive, o Novo Testamento fala assim, dos descendentes de José, quando eles foram para o Egito, 70 almas desceram. A versão Almeida, revista atualizada, a alma que pecar essa... Então, assim, o debate aqui não tem nada a ver com a imortalidade da alma. Quando aparece, tem a ver com a natureza humana. A palavra alma ali, isso é uma... Você tá distorcendo o credo de Calcedônia para tentar provar um ponto segundo o seu raciocínio. Patrick, eu não estou distorcendo, eu estou lendo o credo. Na minha opinião, você está distorcendo. Sim. E no concílio de Calcedônia, havia a crença solidificada e afirmada pelos líderes da igreja quanto à humanidade perfeita de Cristo como tendo alma. E é Apolinário que nega. É uma resposta a Apolinário. Não tem nada disso. Mas, pastor, o que é a alma para o senhor? Porque isso também nos divide em muitas categorias. A alma para o senhor o que é? Alma é a parte imaterial do homem. Eu não vou nem entrar no mérito se alma e espírito são divisíveis, se são distintos. Alma é a parte imaterial do homem. Que sobrevive, a pessoa sobrevive à morte do corpo. Na frase de C.S. Lewis, você não tem um corpo, você tem... Não, você não é uma alma, você tem um corpo. Você acabou de criar uma grande contradição. Não. Como que a parte imaterial pode ser racional? A parte racional de um ser é a sua mente, que ela é física. Então você está criando esse é outro debate para você. O que é alma? Aí vocês vêm aqui e brigam. Já cansamos de discutir isso. A questão é, se Jesus não tem essa parte imaterial, ele foi separado da sua divindade. Esse que é o ponto. Não, o Caldo Calcedônia não fala isso, não. Isso aí é consequência da confissão da declaração do credo, do concílio de Calcedônia. Mas nós não estamos discutindo o concílio de Calcedônia. Nós estamos discutindo o que aconteceu na cruz. É o abandono. Se o abandono foi literal, se o pai abandonou literalmente o filho, abandonou o quê? Abandonou a divindade ou a humanidade? Tudo. Então, houve uma divisão na Trindade. Houve.
Não podemos afirmar isso. Por quê? Por que não? Porque a substância divina é inseparável. No concílio de Calcedônia. Não. O entendimento todo ortodoxo da igreja, desde o credo de Nicéia e todos os pais trinitarianos, afirmam que a substância da divindade é inseparável. Isso é um erro teológico. Eles são distintos. A Trindade foi definida em Nicéia. Eles são... 321, Sim. Calcedônia foi definida a pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo. Você está confundindo a pessoa de Cristo Jesus Não estou confundindo. com a Não, separação entre duas pessoas, pai e filho. Pastor Jamierson, rapidinho, porque o nosso tempo está explodindo. Perfeito. A Bíblia diz que o castigo para o pecado de quem não se arrepende é a separação de Deus, não é? Isso. Por que Jesus tomou o nosso castigo, mas não se separou de Deus? Será que esse versículo... Porque ele é Deus. Não, ele é a segunda o pessoa próprio da Trindade. Deus, O Deus assumindo a culpa Sim. do pecado, mas rompido com o Pai, porque esse era o castigo que o pecado traz. Não é rompido no sentido de separação, Heber. Ele sofre o abandono no sentido da punição. Ele está naquela situação enfrentando como homem sozinho toda a ira de Deus, mas como um cordeiro que recebe Sim. toda a punição sem pecado. Sim. Né? Sem pecado. E a sua natureza humana não é divisível ou separável da sua natureza divina. É claro que não. Ok? Certo. Mas, afirmando, como o pastor Patrick afirma, que houve um abandono, abandonou quem? Não, o Pai Se abandonar... abandonou a natureza divina, separou a divindade. Se abandonou a natureza humana, separou as naturezas de Cristo. Você entendeu? A questão toda está na base da Trindade. Eu discordo do irmão. Se nós entendemos que a Trindade são três pessoas distintas... Mas de uma só substância. De uma só substância... só Mas natureza. então onde é que elas se distinguem? Na sua Vamos personalidade. voltar a discutir a Trindade aqui. Então, Na sua essa é personalidade. uma heresia. Porque, olha, a diferença da Trindade e da natureza de Cristo é a seguinte... Você está afirmando uma heresia. Na Trindade são três pessoas de uma mesma natureza. Em Jesus há uma só pessoa e duas naturezas. Claro, certamente. Essas duas naturezas são indivisíveis. Se o Pai abandonou a divindade, ele deixou de ser Deus. Não, o Pai não abandonou a divindade, ele abandonou o quê? o Filho, pessoa. a segunda pessoa da Trindade, pessoa. que é divina. E que sofre o preço da Mas, nossa... então, em que sentido foi abandonado? Ele Eu foi não sei. separado de Deus? O pior é que o tempo acabou e eu já estou discutindo o tema, eu não posso. e ficamos... Mas as suas opiniões somam, né? Vamos ter que voltar a falar disso daí de novo. Volta, nós dois Essa é a doutrina da união hipostática de Cristo, que afirma a indivisibilidade e a unidade perfeita da natureza de Cristo, das duas naturezas, em uma só pessoa, é confissão ortodoxa da igreja. Tá, nós vamos discutir exatamente esse aspecto. A união hipostática de Cristo impede que o Pai o abandone na cruz? É isso que nós vamos discutir. Exatamente. Infelizmente explodiu o tema. Eu vou ver o resultado da enquete rapidinho e você já sabe que os contatos estão... Opa, pouca gente tem dúvida. A maioria diz que o Pai, Jesus, deixou de ser Deus coisa nenhuma. Então tá bom, pelo menos nós não temos hereges. A nossa... Arianismo não não prosperou. Não foi ressurgido. Deus abençoe a todos. Tchau.